Bem-vindos ao Pode Viver, um espaço para a gente falar sobre saúde, escolhas, bem-estar e ciência. Eu sou a Aline e hoje começa uma jornada com essas duas pessoas, esses dois nomes, que vão transformar o seu olhar sobre bem-estar e saúde. Bom, eu sou Caio Salvino, sou bioquímico, farmacêutico, tenho como especialidade da minha história microbiologia clínica e também sou doutor em saúde pública, mas atualmente até por questões pessoais, sou um estudioso de metabolismo e sou paciente também da doutora Camila. Eu sou Camila Froner, sou médica clínica com especialização em nutrologia, nutrição enteral e parenteral. Estou aqui exatamente para a gente discutir essas questões metabólicas e organizar a vida aí do povo. Isso aí. E também é paciente do Laboratório Saldanha. E também sou paciente do Laboratório Saldanha, fixa. Aqui está todo mundo em casa, então. Isso aí. E como nosso primeiro tema do nosso primeiro episódio não poderia ser diferente, iremos falar sobre obesidade, como tudo começa. Bem, se for para falar de obesidade, tudo vai começar lá desde o ventre, né? Porque tem alterações que você já consegue identificar desde a gestação até o nascimento, durante o crescimento da criança. Hoje se fala muito no que a gente chama de epigenética. O que é isso? Epigenética é a influência do meio, das porcariadas que a gente convive, alimentos ultraprocessados, o ar, plástico com BPA, influenciando na formação do espermatozoide e do óvulo. E esses se juntam e formam um bebê que talvez venha a ter tendências a ter algumas outras doenças e realmente ao longo da vida desenvolve. Situações como, por exemplo, restrição de crescimento intrauterino. Quando o neném nasce e vem para um ambiente onde tem muito alimento, ele estava seco lá dentro, ele estava com fome. E aí, quando ele vem para esse mundo, ele vai comer ou mamar o possível. E aí já começa o processo de ganho de peso. E essa influência, né, do meio, porque, por exemplo, tem mães que não amamentam sempre, né? Amamentam no começo, por exemplo, e já vem com possibilidade de entrada de alimento ultraprocessado, desses leites artificiais que muitas vezes não são de boa qualidade, e depois entrando a alimentação já no início da infância, já rica em gordura vegetal hidrogenada e um monte de açúcar e as porcarias de sempre, ajudando a questão do meio e também a alimentação, né? Que aí... Muitas mães não acompanham o que a gente chama de puericultura, né? Que seria o acompanhamento da criança mensal, depois de uma idade anual, para identificar se já está tendo ali nas curvas de crescimento alguma falha que possa ser interceptada, que evite que se torne um adulto obeso, doente no futuro. E tratar é bacana a obesidade isso, né? de criança é dose. E é ali que você transforma a vida da pessoa, né? Porque uma criança obesa será um adulto obeso, né? Se você conseguir pegar logo ali, é muito melhor do que deixar que ela desenvolva uma porção de doenças crônicas que vêm com a obesidade, né? Hipertensão, diabetes e tudo mais. A obesidade infantil é o meu caso. Eu fui uma criança obesa, por isso eu fui um adolescente que precisou praticar muito esporte e precisou se cuidar muito na alimentação para não ser um adolescente obeso, mas do final da minha juventude, ali pelo menos dos 28, 30 em diante, eu lutei contra a obesidade, perdi quase sempre, mas agora chegou a hora de vencer definitivamente. A minha história com a nutrologia não é muito diferente, não. Minha filha se chama Sofia. Sofia teve restrição de crescimento intrauterino e quando, é claro, que nasceu, ela acabou engordando e foi para a curva de crescimento acima do percentil 95. Ela tinha 5 anos, a gente começou o acompanhamento endocrinológico dela, porque até então ela ainda segurava. Eu comecei a estudar nutrologia nesse momento, porque a Sofia não comia doce, a Sofia não tomava refrigerante, não tinha biscoito em casa, era aquela criança que comia arroz e feijão. E tirar um prato de arroz e feijão na frente de uma criança é muito difícil. É difícil. Aí a gente começou o acompanhamento endocrinológico dela, um endócrino de ponta, e eu precisei estudar nutrologia para ajudar a minha filha a passar por esse processo.
Então, foi uma infância de sempre com cuidados alimentares e muita atividade física. Hoje está lá uma moça de quase 18 anos. Linda de morrer. Linda de morrer. Maravilhosa. Uma gata linda. Mas houve um Beijo pra ela. familiar e coletivo em prol disso, tá? Não existe tratar obesidade de criança sem tratar uma família. Sem dúvida nenhuma. Isso é um ponto fundamental. No nosso piloto, né? A gente falou, eu comentei muito sobre essa questão da mudança de ambiente. Então, é muito importante se você conseguir duas coisas. Mudar o ambiente, o seu próprio ambiente, e transformar o seu ambiente. Quer dizer, você muda de ambiente, troca de turma, troca a turma do churrasco pela da academia, etc. E também muda o seu ambiente, o ambiente da sua família. Porque, às vezes, o ato de você tomar uma atitude em prol de viver melhor, de ter qualidade de vida, de perder peso, de praticar atividade física, esbarra na falta de apoio de quem convive contigo todos os dias. Mas assim, um elefante incomoda muita gente. Muito. Tá? E a mosquinha só tá ao redor da lâmpada que brilha. Então você começa a ter excelentes resultados, a melhorar a tua qualidade de vida, e aí as pessoas não estão dispostas a mudar delas. Claro. Porque não entendem que o que você está passando é uma doença. Aí você é aquela história, né? Alguns começam a se afastar, uns te chamam de chato, outros te chamam de obcecado, enfim. Mas eu acho que é uma troca muito importante, né? No momento em que você passou por toda uma vida com um problema de saúde, e aí entra essa questão da cronicidade, da obesidade, né? Que finalmente parece que agora o olhar tá diferente, né? Antes não. Antes era a doença do folgado, do preguiçoso, do relaxado, né? Então, essa doença que a maioria das pessoas vem desde a infância carregando nas costas, se você tem apoio em casa da tua família, da tua mulher, ou do teu marido, dos filhos, da mãe, do pai, tudo é diferente. Tudo. Não, a tua chance de vencer e de melhorar, ela se torna basicamente 100%. Porque o apoio é essencial. Não adianta a gente dizer que não. É uma doença muito social. A gente tem hoje uma estatística de que em torno de 60% da população tem sobrepeso ou obesidade. Então, é uma verdadeira epidemia, uma pandemia de obesidade aí para a gente tratar. E o entendimento hoje é que realmente é uma doença, porque é uma doença complexa, multifatorial, que tem muitas coisas envolvidas, socioeconômicas, questões de cultura, questões de emoção, questões... Poxa, se fosse fácil emagrecer, e é curioso, não tinha Camila, aí, além né? de tudo, é uma doença que é comorbidade para várias, inclusive para aquelas às quais ela é comorbidade, né? Olha só. O cardiopata que engorda tem como comorbidade a cardiopatia, mas tem uma doença inflamatória sistêmica. É um ciclo, né? É muito difícil. É uma coisa gerando a outra. É muito difícil. Que vai cronificando, e aí quando você percebe que aquilo que está causando, e aí como é que vai sair dessa história de correr atrás desse ciclo, né? Mas a gente pode considerar, então, que tem pessoas que já vêm com essa predisposição à doença da obesidade e outras que adquirem pelo meio em que convivem? Ou não? É diferente. Para dizer que ela é genética, em torno de 5% das pessoas obesas carregam o gene da obesidade. As outras vão acabar desenvolvendo por questões realmente ambientais. Ela vai ter uma predisposição, por exemplo, o bebê que tem a restrição de crescimento tem uma predisposição, mas vai engordar porque está num ambiente onde está cheio de comida. E nem sempre essa comida é adequada. E a questão da formação, do desenvolvimento, da multiplicação e geração de uma quantidade grande de adipócitos que vai permanecer contigo até você ou fazer uma lipoaspiração ou você morrer. Eles vão estar ali. Mesmo que você esteja magro, você nada mais é do que células vazias de gordura. Murcho. Exatamente. Então,
Os últimos estudos falam que os adipócitos têm memória, tá? A Também. gente falava sempre em memória muscular, né? A pessoa memória que, celular, né? que malhou muito durante a infância, teoricamente, quando tornasse a malhar, recuperaria aquela musculatura muito mais fácil. Hoje se sabe que, inclusive, com adipócito isso acontece. Então, você murcha ele e aí, se bobear, ele estufa. Ele quer, né? Inclusive, né? Ele tá quer. o tempo inteiro liberando ali hormônio para poder crescer de novo. Exatamente. E esse desarranjo hormonal e de neurotransmissores é que acaba fazendo a pessoa cada vez mais desencadear esses distúrbios, né? Que acabam levando a pessoa a comer desenfreadamente, comer errado, comer carboidratos em demasia. Acaba gerando uma série de problemas decorrentes disso, né, como resistência à insulina, conversão direta de açúcar em gordura, o fígado se enchendo de gordura ao redor, né? Então, é um problema que se não é visto no início, e é importantíssima a tua pergunta no começo, a pessoa lá na frente vai ter muito mais dificuldade porque tem mais adipócito, tem mais resistência à insulina, um corpo mais inflamado, etc, etc, etc. E o organismo liberando marcadores inflamatórios importantes, né? O organismo fica literalmente inflamado. E isso é muito problemático. Um corpo predisposto, um corpo inflamado, já doente, vivendo num ambiente completamente obesogênico. Porque tudo que é mais fácil engorda. Sim. Né? Vou pedir um iFood. Lá vem o hambúrguer. Exatamente. Tá? Dificilmente você pode pensar na salada. salada. Não vai pedir uma salada no iFood? Difícil quem peça, né? Vou pro aeroporto. Tem alguma pão coisa de queijo, uma pra torta. Pão de queijo, torta. Você vai escolher o menos ruim, Caio. Mas o que tem mais é salgadinho. Exatamente. Salgadinho e refrigerante. Hambúrguer também, você tem essas coisas, a gente né? vai Fast para foods. os lugares e tenta fazer as melhores escolhas, mas nós vivemos num ambiente obesogênico. E aí a raiz de tudo. E vou complementar. Eu tive em São Paulo e a gente estava com tempo ocioso, falei, vamos almoçar no shopping. Fomos a um shopping. Aí eu fiquei mais de meia hora procurando comida de verdade. Juro para vocês. Procurando comida de verdade. Porque o que tinha de buffet era ruim, você olhava a comida e via que era de má qualidade. E a maioria das lanchonetes eram realmente fast foods, esses junk foods, né? Comida processada, pastel, aqueles alimentos prontos, né? Que o cara só põe no micro-ondas, te serve. Então foi mais de meia hora procurando para comer carne, arroz, feijão e salada. Olha só, aonde fica o hortifruti no supermercado? Sempre está escondido. Ou está no fundo, ou está num canto. O que tem na frente nas gôndolas? Uma porção... eu chamo de corredor da morte, Camila. Uma porção de doces coloridos. Eu chamo corredor da morte. Pacotes ultra chamativos. E a gente nem vai só no mercado, hein? As drogarias hoje também são assim, né? A comprar, tá? Hoje tem corredor da morte em farmácia, tem corredor da morte em tudo que é lugar. Você entrou ali, você é bombardeado por informação visual de comida gostosa, açúcar. Isso tudo a indústria alimentícia pensou há muitos Exatamente. anos, tá? Cores, nomes, logomarcas. Né, Aline? Você que é do branding. Tudo pensado, né? Tudo calculado. Tudo é extremamente pensado para você comprar por impulso. Exatamente. A cor é muito chamativa. A gente só vai lá e não é de hoje. E o detalhe que é interessante também, não sei se vai entrar nesse assunto, mas questão da qualidade do alimento, né? Que nosso alimento, que era um alimento industrializado bom nos anos 70, nós tomávamos Nescau, que era? Cacau com açúcar. Exatamente. Nós comíamos iogurte, era iogurte com fruta e açúcar, por exemplo, nos normais e o iogurte natural. Tudo era assim, chocolate, era cacau, leite, chocolate ao leite. Agora vem 300 porcarias misturadas. Minimamente processados. Minimamente. Né? Tanto hoje que estragava, né? Ultra processados. Tanto que estragava. Quantidade de corante, hoje em dia não estraga mais nada. Verdade, o iogurte fica na geladeira, passa você uma deixa semana, o iogurte na geladeira, tá tá lá. Uma semana, duas, três, você esqueceu, tá lá. Conservante. Tá lá. Vai lá a dica. Quando você pegar um alimento
no supermercado e quer saber se ele é saudável ou não, pega a lista de ingredientes que ele tem. Se começar lá a ler e tiver um monte de palavrinha que tu nunca ouviu falar, aquele alimento não é bom. E é isso aí mesmo. Tá? E é bem assim essa mesmo. Essa dica é simples e funciona muito. Então, pega a lista de ingredientes e começa a ler. Se tá lá um monte de letrinha, uma coisa que você nunca ouviu falar na sua vida, esse alimento E outro detalhe importante, que é legal, já que você entrou nesse assunto, é cobertura tipo chocolate. Não é chocolate. Difícil de achar hoje um chocolate. Não é chocolate, é tipo chocolate. É uma mistura de gordura vegetal hidrogenada com um pouquinho de manteiga de cacau, alguma coisa assim, para dar o gostinho, e é isso, né? E é isso. Vamos ver o que esse rótulo Vamos ver o que temos aqui. 0 adição de açúcar, hein? Acabou de chegar pra gente aqui um alfajor. Tu acredita? Vamos ver aqui. Vamos ler aí. A lista de ingredientes está por baixo do negocinho aqui da dobra. Ó. Do jeito mais difícil de achar. Vamos lá. Pasta de amendoim, sabor leite em pó. Amendoim torrado, creme sabor leite. Whey protein, sabor baunilha. Emulsificante, ésteres de mono e diglicerídeos com ácidos graxos, sal, edulcorantes, xilitol, sucralose, acesulfame de potássio, cobertura de sabor chocolate branco, 0 adição de açúcares, gordura vegetal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó e vai. Aí vem, lá na frente vem assim, ó, emulsificante listina de soja, estabilizante 476, sei lá o que, aromas, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, farinha de milho, gordura vegetal, vitaminas, estabilizante natural, umectante, sorbitol, blá, 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 blá. E isso está vendido como saudável, né? E aqui, ó, alfajor, sabor leite em pó, com whey protein, 0 adição de açúcares. Então, e aqui a diz... indústria do wellness, né? Ó, 55 gramas, que é uma unidade, tem 267 calorias, mas tem 23 gramas de carboidrato. Tem dieta de 40, 50 gramas dia de carboidrato, né? Tem adição de açúcar, né? Que, aliás, tem açúcares totais, Veja, vem do leite, e ele né? Tá vendido pela indústria e da 14, saúde 7 gramas de proteína. Ou seja, saudável, tá? Mas o detalhe é o seguinte, a gente precisa falar sobre isso. Não é porque está dizendo que tem whey protein que é rico em proteínas. Tem 7 gramas de proteína e quase 300 calorias. Né? Quer dizer, assim, não é um alimento saudável. Não é um alimento saudável. Não, né? Isso aí é um alimento ultraprocessado. Então, como é sabor leite em pó, pega um pote de iogurte natural, mistura o whey protein, aí você vai ter um alimento rico, né, Camila? E ainda probiótico, né? Olha, o próprio whey é um alimento ultraprocessado, mas é um alimento ultraprocessado necessário. Hoje. Por que antigamente, nas épocas dos nossos pais, dos nossos avós, ninguém tomava whey, não se falava de whey? Existia. Por que não precisava? A alimentação era rica em proteína, era claro. Rica em proteína. Claro. O nosso leite não era aguado, o nosso leite era leite de verdade, a carne era de boa qualidade, as pessoas comiam, sentavam para fazer as refeições e comiam atentas ao que estavam comendo. Comida de verdade. E era sempre, né? Carne moída, bife, peito de frango. Hoje é o muito frango difícil. Da televisão de cachorro, né? Que aos domingos a gente pegava lá no boteco da esquina lá, quer dizer, comia-se muito mais proteína de qualidade. É muito difícil e você gordura de origem animal, né? Que era uma outra pegada também que a gente pode comentar, se for parte aí do roteiro da Aline. Difícil fazer uma dieta sem prescrição de whey, por exemplo. Não tem como. Difícil. Eu não consigo hoje não usar, até porque eu preciso, né? Tem aqui a minha médica aqui comigo, mas eu preciso de muita proteína, porque eu quero perder peso sem perder massa muscular, inclusive ganhando massa muscular. Então é a prescrição de 250 gramas de proteína por dia. Para que as pessoas tenham uma ideia, 150 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína. Então é muita comida para atingir a meta, né? Um bife do tamanho da minha mão, em torno de 25, um bife de 100 gramas, em torno de 25 gramas de proteína. Um ovo? 6 gramas de proteína.
E precisa atingir o Caio, por exemplo, no nosso tratamento, 250 gramas de proteína dia. Aí vai, omelete, 3 ovos, 7 claras. E assim vai, né? É o que a gente pode fazer. E vai o whey, taraná, quer dizer, aí umas castanhas aqui, um negocinho ali para dar uma... Mas precisa, né? Precisa de proteína, porque é a construção do corpo, né? Camila, nós vamos falar muito aqui ainda também, inclusive com convidados como personal trainers, né? Pessoal da educação física. Nós vamos falar sobre a importância da musculação, a importância do exercício cardio, a importância da atividade física para que a gente possa construir músculos e possa ter saúde cardiovascular, né? Mas isso tudo é muito importante, porque sem proteína, sem uma dieta rica em proteína, você não tem músculo. Sem uma dieta com gordura animal, você não tem testosterona. E assim a gente vai levando, né? E o que aconteceu com a humanidade? Gordura vegetal em tudo, óleo de soja na cozinha fritando carne ruim. Então, Né? baseado no que a gente tem de disponibilidade mais rápido de alimento, junto com a nossa correria do dia a dia, a gente pode considerar que o nosso corpo ele adoece antes mesmo do peso aparecer? Sim. Opa! Claro, Sim. sem dúvida. Ele já estava doente, por isso ele buscou esse tipo de alimento. É isso aí. Tá? Isso é para como é que eu vou dizer, não, para tamponar, por exemplo, uma necessidade que o teu organismo inflamado já tem. Porque normalmente, né, Camila, normalmente você tem as células gordurosas dizendo, ó, pode parar de comer que eu já tô cheia. Aí, quando ela vai esvaziando, aí lá em cima fala, ó, pode comer porque tá vazio. Mas no obeso, esse mecanismo da saciedade não existe. Não funciona, tá desregulado. Então fica um piscar de farol. Abre o trânsito, fecha o trânsito e você parada na esquina, não sabendo se vai ou fica. Hoje né? a gente chama de food noise, né? Que a pessoa pensa o dia inteirinho Dia inteiro. em comer ou estar comendo, ou no que vai comer, ou como vai preparar. Tá? Isso, inclusive, é um dos critérios que se usa na escolha para medicação, do que vai usar de tratamento. Então, são vários critérios, aliás. E uma coisa é memória. Memória construída desde a infância. Tá? A tal da memória gustativa e, como chama? Da infância, afetiva. É afetiva mesmo. Memória afetiva. Alimento afetivo, alimento infantil, né? Tá? É aquela coisa assim de, poxa, hoje não tô bem. E também não tô falando da gratificação, não é isso nesse momento. Sim. Mas hoje não tô bem, como eu queria comer aquele biscoitinho que Da era vovó. assim e que ficava guardado em tal gaveta e não sei o quê. E a primeira coisa que você lembra, quando você vai entrar na casa lá da vovó, é de abrir aquela gaveta. Porque a tua memória tá que lá tinha coisa boa. E é legal isso. Eu abria o freezer da minha avó, porque eu sabia que ia ter sorvete. Ela comprava porque sabia que eu ia, desde que eu era pequeno, então aquilo condicionou na minha mente, eu abria no automático. Quantas vezes você chega em casa e ia pro freezer? Atualmente não, mas fiz muito. Inclusive, mantive o sorvete no freezer por muitos anos. Para olhar e lembrar da vovó. Por esse negócio, porque a memória celular ela é uma realidade. Isso as pessoas precisam entender. E não se trata apenas do músculo ou da célula gordurosa. Se trata de um negócio chamado DNA, de um negócio chamado aparato genético que a gente carrega experiências, a gente carrega dentro das nossas células a energia das emoções. Então, é óbvio que determinados gatilhos vão gerar aquela emoção que você está procurando. E numa pessoa que tem distúrbio alimentar e que luta com a obesidade, dá para dizer que a imensa maioria dos gatilhos certamente vai levar essa pessoa para comer, a comer, né? E já que a gente foi para esse assunto, doutora Camila, quando a gente consegue diferenciar que existe essa fome emocional, como a gente consegue entender que a fome é uma fome física mesmo ou é aquela fome do coração? Os estudos hoje falam em fenótipos da obesidade, tá? Esses fenótipos da obesidade são divididos em 5 ou 6, que são as formas como você come, as formas como você lida com a comida, a tua memória afetiva de comida e
como é que a coisa acontece no seu organismo. E dentro desses fenótipos é que a gente escolhe, usando esses fenótipos, é que a gente escolhe como é que vai tratar, qual é o medicamento que vai ser usado, como é que vai ser. Então, depende do teu tipo de fome e de como é a tua obesidade. Então, hoje, a escala fenotípica é a primeira que se usa para a escolha de um medicamento. E essa questão da fome verdadeira é ligada a essa expressão genética, no caso fenotípica. Fome verdadeira. O que é fome verdadeira? Fome aquela o aviso, né? Você sente dor no estômago, desconforto, aquela sensação de vazio. Que se você barriga roncou. Tomar água não vai passar a fome. Né? Diferente da fome emocional. A fome emocional te faz lembrar de um alimento específico que você gostaria de comer. Ou então, naquele momento, sei lá, você comeu um salgado. Você vai lembrar, poxa, mas acho que eu preciso de um doce. Então, esse mecanismo compensatório de autoindulgência que a gente tem, de achar que hoje eu me estressei muito, eu mereço. Então, as emoções estão sempre no meio. Muitas vezes a necessidade da dopamina, daquela sensação de prazer, de felicidade, né? Em que muitas vezes a gente fala sobre isso, né, Camila? Muitas vezes a pessoa só tem, a partir de um determinado ponto da obesidade, onde você está muito fora do padrão, você só tem a comida como fonte de dopamina. Como fonte de prazer, de alegria. Então você come para ter aquele momento. E o efeito daquilo é imediato a você ter uma crise de tristeza porque comeu. E você vai lembrar que carboidrato é digerido muito rápido, né? Em geral, quando você tem essas crises, você vai procurar um carboidrato. E o carboidrato processado, principalmente, ele é digerido muito rapidamente. Aquele açúcar se esgota muito rapidamente no teu sangue. E aí você, mais rápido ainda, vai lembrar que você precisa de mais um carboidrato. Isso é um ponto importante, Aline. Você já viu algum obeso com obsessão por fruta? Não. Ou por uma salada. Preciso muito de uma salada hoje. Não, é carboidrato. E aí você põe açúcar e farinha nesse jogo. Essa é a compulsão. Carboidrato, né, e gordura. Essa é a compulsão. Compulsão. Aí você pega um sanduíche. A gente chama de podrão, né? Pega um podrão daquele. O que é? Gordura e carboidrato. Só te oferece isso. Tem alguma proteína ali naquela carne, mas é uma carne que a gente não sabe se é de procedência boa também. Às vezes eles misturam farinha, pão, para dar consistência. Carne gordurosa, né? Carne gordurosa, carne de má qualidade. Então você está comendo gordura, basicamente gordura e carboidrato, né? Com ali uma folhinha de alface e uma rodela de tomate. Para dar um disfarce, né? Tem o verdinho. E a maionese, que na verdade é gordura vegetal pura. Pura. Despejada na tua comida como fonte de prazer. E ainda que você faça uma maionese caseira, por exemplo, vai ovo, mas vai quanto de azeite? 200 ml pelo menos, né? Tá. Aí tem que ter um azeitinho de oliva, né? Azeitinho de oliva. É óleo, não é azeite de oliva, né? É óleo. É óleo de soja. O povo usa óleo, né? Óleo de soja. Aí tem aqueles óleos da moda, todos são a mesma porcaria. Óleo de girassol. Todos, canola, milho, tudo. Tudo a mesma, né? Tudo a mesma porcaria. Tudo. Então, aquela necessidade que a gente sente do docinho depois do almoço, isso não é físico. Isso é... Sua memória afetiva. Em algum momento desenvolveu-se na sua memória afetiva e na sua família o hábito de que depois de comer o salgado, precisaria comer Vai comer um docinho. Eu não como sobremesa. Eu também não. De jeito nenhum. Mas se daqui a um tempo, daqui a algumas horas, eu posso ter vontade de comer aquele sagu que eu não comia depois do almoço. Posso ter vontade. Sem dúvida. Graças a Deus ele não vai estar perto de mim. Né? Daí não come. Essa é uma saída. E aí existe existe também, né, Camila, o estudo que ela faz, que a gente faz junto, né, do metabolismo da pessoa, por isso que é importante o olhar do médico, 1 a 1. Não existe uma fórmula mágica, não tem um pacote que você vai chegar, vai lá, Aline, visitar a doutora Camila, ela te dá um papel lá para impresso e diz, segue essa dieta e faz a impedância e volta a semana que vem. O centro do tratamento da obesidade é o
paciente. Exato. Não é o medicamento, não é o que ele come, não é a atividade física, é o paciente. Então, ele tem que ser o centro. Além dele ser o centro de tudo do que nós vamos conversar, ele tem que ser o centro do processo dele, senão nada acontece. Enquanto ele não entra no processo dele, que ele não entende que é ele o responsável por aquilo que está acontecendo, Isso é muito não importante. vira chave, não muda. Muito importante. Então, isso, na hora da consulta, você precisa fazer o paciente entender que ele é o centro de tudo, ele é o centro da consulta, ele é o centro da alimentação, ele é o centro de... Mas eu estou aqui enquanto médica para apoiá-lo. E vai ter esse apoio sempre, incondicionalmente. Mas o centro de tudo é ele. Porque é uma doença solitária. E eu digo aqui, já disse e repito, só uma pessoa obesa entende outra. Tá? Não tem como alguém que... Pode ter o conhecimento médico, claro, bagagem, conhecimento, expertise, estudo, mas para entender o que aquela pessoa está passando, alguém que vive o mesmo problema entende melhor, porque é uma doença solitária. Eu costumo dizer que não existe no planeta um problema que gere mais preconceito que a obesidade. O obeso é a pessoa que mais sofre preconceito. Porque você tem o grupo de apoio, por exemplo, vamos dar exemplos aqui de grupos que sofrem preconceito. Dos negros contra o racismo, a questão dos homossexuais, agora com as bandeiras LGBT, etc. Mas o obeso, ele continua sendo alvo de piada. Ele continua não tendo uma estrutura pronta para recebê-lo, o Estado não oferece isso, não tem grupo de apoio, não existem clínicas especializadas que atendam SUS para essa pessoa. O que tem é o seguinte, ele vai numa UBS atendido por um médico e vai operar no hospital público. Faz a bariátrica e acha que resolveu. O entendimento de que a obesidade é uma doença também é uma coisa muito recente. Né? É uma doença crônica, multifatorial e recidivante. Quantos pacientes chegam lá no consultório dizendo assim, doutora, eu tratei a minha vida inteira, eu perco peso e volto a ganhar. Então, nesse paciente ainda faltou o insight, ainda faltou sem dúvida, o entendimento, sem dúvida, o apoio, ainda teve o constrangimento diário, ainda tem dentro da cabeça dele, eu não emagreço porque eu sou preguiçoso, eu não emagreço porque eu sou relaxada, eu não emagreço porque eu tô sendo traída, então eu mereço me compadecer e me sabotar. E eu me sabotar. E você vê, a pessoa acorda de manhã cedo e vence a cama. Ela levanta. Sim. Ela vence a sujeira, toma um banho. Ela vence o jejum, toma um café. Ela vence o ócio e vai trabalhar. Mas essa pessoa perde para um prato de comida. Então, há um momento em que ela precisa ganhar. Ela precisa vencer. E, por exemplo, eu falo do meu caso, né? O meu caso hoje eu não associo comer a prazer. Eu como na hora que eu tenho que comer porque bate o relógio e é a hora de eu comer. Sim. E a comida tá ali, é aquela ali minha comida que tá escrita ali, que tá no freezer lá na marmitinha e é aquilo que eu vou comer. E tu não come sem fome mais. Isso. Não como sem fome e eu não planejo mais assim, hoje à noite eu vou, a não ser que seja um dia especial. Mas assim, hoje à noite eu vou, que eu vou pegar, não, hoje à noite eu vou comer a marmitinha que eu descongelei de manhã. Porque ela tá ali, pesada, balanceada, nutrientes que eu preciso, os macronutrientes todos balanceados, e é isso. Onde virou a chave, amigo? Essa pergunta é muito complicada, mas... Ela já virou ou estão virando? Ela virou. Mas assim, eu te diria que o primeiro momento foi quando eu decidi ir para academia. Porque ir para academia me tirou da zona de conforto e me colocou em um meio que eu tinha preconceito, porque a pessoa obesa, não só obeso, mas as pessoas em geral, elas dizem, lá só tem marombado, lá só tem os bonitão, aí eu vou chegar lá gordão e todo mundo vai rir de mim. Bicho, academia
vou usar um termo bem popular, as pessoas estão cagando e andando para você. Espaço mais democrático Não, que tem fora a praia. literalmente estão cagando e andando. Elas querem que você, inclusive, fique melhor. Tanto que quando o meu resultado veio vindo, os próprios alunos e instrutores iam, cara, puta que resultado, vai lá, cara, continua, vamos firme e tal. Aí vem gente ajudar, aí vem pessoas dentro ou fora da área de saúde, vem, posso dar uma opinião, tenta fazer isso, vai fazer... Claro, todo mundo tá vendo que você tá indo pro negócio. Então ali foi o primeiro ponto. A hora que eu decidi que eu ia pra academia. Daí tive um amigo, que é o Márcio, que me levou, pegou pela mão, literalmente, e me levou. Vamos lá. E hoje somos parceiros de treino, o que é muito importante. Tenha um parceiro de treino. Um parceiro de treino é fundamental. Fundamental. Se você não tem um parceiro de treino, tem um personal que Isso te aí, estimule. compre um parceiro de treino para você. Aquele cara né? que vai estar ali, ó. Tu não apareceu na academia, te liga. O que tá acontecendo? Por que Faça tu não chuva, veio? faça sol, teu parceiro vai Vamos estar ali. repor teu horário. Então, Isso. aquele cara, Fundamental. mesmo pago, Fundamental. ele é o teu parceiro de treino. E aí, Então, é importantíssimo. aí eu fui pra academia. Comecei a treinar. No começo ia naquele esquema, né? Putz. Aí o Márcio mandava uma mensagem, ele lembrou, velho. Aí eu ia. Aí comecei a gostar, porque eu comecei a ver o meu corpo trazendo de volta o corpo que eu tive e não tinha mais há 30 anos. Tava vindo. Aí eu comecei a gostar. E aí vem um segundo desejo, que é o desejo de aprender a comer. Aprender a me relacionar com o alimento, com a comida. Sim. Mudar o foco da comida. Comida não é programa. Você vai uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou sei lá qual é o nível já de comprometimento daquele paciente seu com a dieta. Você vai... pega uma almoça com a tua mulher, vai almoçar num restaurante legal, come a comida que você quiser, dentro de um volume de comida que não vai prejudicar o teu estômago dilatar, teu metabolismo mudar, você acordar com fome no outro dia fora do horário, porque você vai estragar E vamos lembrar a relação, que é né? difícil, porque nós temos uma relação social com a comida. A gente socializa com os amigos Exato. ao redor da mesa. A bebida e a comida. Vamos comer e tomar um bom vinho. E não está errado aí, a cada fim de semana ou a cada 15 dias, você comer o que você quer, o que você gosta. Olha para a quantidade, come com consciência. Desde que a pessoa não faça 2 semanas de dieta pensando no que vai comer dali a 2 semanas. Exatamente. Isso aí você não virou a chave. Aí não é o comer com consciência. Isso, aí você não virou a chave. Você não virou ela. Aí quando você parar a dieta, você engorda. Você continua na chave do... A necessidade de escolher com calma, olhar para o seu prato, olhar para o alimento que você vai comer, e comer aquilo com prazer, mas dentro do que está programado para você dentro do seu cérebro. Exato. Então, olha lá. Primeiro, eu fui para academia. Segundo, me deu vontade de melhorar minha alimentação. Coincidiu ou não com o final da tua pós-graduação e da prova de título, de especialista, etc., você começar a atender a nutrologia, embora você já me ajudasse nos nossos papos e o WhatsApp há muito tempo, mas a me localizar no assunto e etc. Então vamos lá, junta o apoio do amigo, o parceiro de treino, a academia que me oferece uma estrutura fantástica, a personal, que está lá uma vez por semana para mudar nosso treino, para ajustar movimento e até para dar um estímulo, aumenta a carga. Não, está na hora de aumentar a carga, vai. Não, empurra que você consegue. Não, vai que você consegue, tal. A presença de uma figura que te traga autoridade. Porque o obeso, ele é safado. Se ele não tem uma figura de autoridade, no meu caso, você, eu não me reporto a ninguém em relação... Então você fica, e os teus exames? Quando é que você vai me mandar? Hoje ela já me perguntou. E os exames? Ficaram pronto? Quero ver teus exames, quero ver tua testosterona, como é que tá? Porque eu sou o rei de ficar enchendo o saco da Camila por causa da testosterona. O Caio é inteligentíssimo. Ele sabe muito de metabolismo. E aí, para convencê-lo, tu estava falando, na verdade, 2 horas, mais ou menos, da primeira discussão. Convenceu e ajustou. Do que a gente precisava em questões metabólicas e provando com números, inclusive, que o que eu estava falando era o que funcionava. E o que funcionaria e era esse o nosso plano. E o que aconteceu? Eu saio do meu papel lá, do doutor, lá do laboratório, escambau,
me coloco na posição de paciente submisso à minha médica. Isso, cara, é o terceiro ponto. Então, vai para academia, procura ajuda nutricional e se submeta à autoridade do seu médico. Isso é muito importante, porque assim, se não for para confiar no trabalho do médico, então não vai no médico. Pega o chat GPT, inventa um médico artificial ali, troca ideia com ele e a vida que segue. Né? E aí, você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai se perder no teu raciocínio. Porque o que acontece? A inteligência artificial é limitada. Ela vai conversando contigo o que você quer conversar. Você vai dando um caminho para ela vai indo. Ela vai te dizendo o que você quer ouvir. Exatamente. Se não tem filtro, se você não tem conhecimento técnico, você vai entrando na onda e vai. Né? Então, acho que esses seriam os 3 pilares mais importantes. E esses 3 pilares, logo depois, quando você começa, você tem que ter persistência para ver resultado chegar, e o resultado não vem no primeiro mês, o resultado não vem no segundo, o meu resultado veio 6 meses depois. 6 meses depois, eu finalmente resolvi que eu tinha que comer dentro daquela proposta de X calorias, X de carboidrato, X de gordura, X de proteína. Caio, você quer ganhar músculo, você quer perder gordura, você tem que comer proteína. 2 gramas por quilo de peso por dia. Né? Comecei o tratamento com a doutora Camila, quando a gente começou a conversar eu tinha 136 quilos. Tempos depois estava com 125, agora eu baixei de 115. Só com detalhe, massa muscular aumentando, gordura desaparecendo. É essa a fórmula certa. Isso é fantástico. É esse o objetivo. Isso é fantástico. Precisa ter essa estrutura. É muito importante. Você gasta tanto com comida, tanto com comida, com vinho caro, com queijos mirabolantes. Camila, quantas calorias tem uma rodada de frios com vinho? Pão, vários tipos de queijo, geleia, paraná. 700 calorias numa brincadeira. Em torno de 700 calorias. E chega a 1000 se você der uma exagerada no vinho. É isso que eu ia dizer agora. Uma taça de vinho em torno de 200. Né? Então você... E é difícil tomar uma só, né? Você se perde muito fácil. Agora, quando você faz isso uma vez por semana, mas você está entregando para o teu organismo 8, 9 mil calorias de déficit, você comer 1000, você ainda emagrece 1 quilo naquela semana. Tá tudo certo. De gordura. Mas é o cérebro entendendo que tem outros prazeres além da comida. Essa é a chave que a Camila falou. É essa a virada. É a hora que você deixa de olhar para a comida assim, tá eliminando meu expediente, vou lá não sei onde comer um X. Cara, você está condicionando o fim do teu dia a comer. Aí amanhã de manhã, quando eu acordava, você está condicionando a acordar a comer. Você tem que ter uma rotina diferente. Tem que mudar o ambiente e mudar de ambiente. A pergunta, tu acha que a medicação ajudou ou não? Ajuda. Ela é importante? Muito importante. Muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela ajuda, vamos lá, na compreensão metabólica e bioquímica, que é difícil talvez do leigo entender, mas vamos lá. A tua bioquímica passa a entender a saciedade, a tua bioquímica passa a não querer mais tanto carboidrato, inclusive repugna e também diminui a tua vontade do álcool. Então, claro que ajuda. Claro que ajuda. Né? Fora o resto, né, que você pode falar bem agora. As medicações hoje em dia, elas são feitas especialmente indicadas para aquele tipo de metabolismo, para aquele tipo de fome, para aquele fenótipo, para aquele tipo de comer. Não são mais as anfetaminas que a gente tinha alguns anos atrás, né? Que era a mesma anfetamina para todo mundo, bloqueia a mesma receita. Centro da fome, e aí bloqueava lá centro centro da fome e acabava e era só isso. Não. Hoje os mecanismos fisiológicos e metabólicos envolvidos nos medicamentos e na forma como eles agem no organismo da gente são muito diferentes. Tanto que você pode usar com segurança o medicamento pelo tempo que for necessário. Tem gente que nós vamos precisar usar remédio a vida inteira? Com certeza. Eu ia dizer, provavelmente sim. E tá tudo certo. Talvez o que aconteça é intervalar mais a dose do medicamento. Talvez seja uma outra classe de medicamento que vai te ajudar uma evolução a do que já tem, depois. que parece que já vem aí 2 ou 3 novidades aí pela frente. Nós né? temos pelo menos 8 medicamentos tem 8 novos. já tem 8 ou 9.
Isso é incrível. Isso é incrível. Então, tem muita coisa boa por vir ainda no tratamento da obesidade em termos de medicação, de tratamento medicamentoso. Mas fundamental, a importância do medicamento, monitoramento médico, laboratorial e o detalhe importante, o ambiente. Não adianta nada você diminuir a tua ingesta calórica porque está tomando medicamento, mas não mudar o tipo de alimento que você está comendo, não mudar por exemplo, a pessoa está lá fazendo monjaro, ela vai e come uma fatia de pizza. Tô bem. Se ela continua com o hábito de comer uma pizza todo final de semana, ou todo dia, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana, quando ela parar o monjaro, ela vai comer uma pizza inteira de novo. Então não resolveu. Não mudou a chave. Por isso que eu cito que pode ser que você não possa parar Nunca a medicação, mais parar. nunca mais. E porque tá também provavelmente certo. há aqueles pacientes que não vão conseguir essa virada de relacionamento, né? E nós estamos falando também de memória metabólica, lembra? O teu organismo... A busca pelo maior peso. É isso. A cada quilo que você emagrece, o teu organismo coloca lá na tua taxa metabólica basal em torno de 30, 40 quilocal menos. Diminui o metabolismo. Diminui o metabolismo, lentifica mais ainda. É a sensação do perigo, da situação de dificuldade que o organismo fala, não, eu vou armazenar. Como se você estivesse numa guerra. Eu vou armazenar a gordura. O organismo entende que aquilo é uma guerra. Então, eu tenho que segurar o que eu puder de caloria para segurar para eu sobreviver. Para manter os órgãos funcionando mesmo, tá? E é isso que funciona a taxa metabólica basal. O que é isso? É a quantidade de calorias que você usa para viver, para respirar. Não estamos falando de movimento, não estamos falando de academia, nada disso. Coração bater, pulmão respirar, cérebro pro ter seu organismo pulso elétrico, funcionar. tudo isso, né? E aí o organismo é uma máquina tão esperta que ele vai tentar reter. Ele vai tentar segurar mais caloria. E aí vai ficar mais difícil de emagrecer. E aí nisso vem todo o resto da adaptação que a gente já conversou aqui. A adaptação física, biopsicossocial, medicamentosa, de atividade física e tudo que está em torno. E um ponto que pode ser favorável, mas também pode ser um tiro no pé do paciente em tratamento de obesidade, é a volta da libido. Porque aí a libido faz o cara achar que tá tudo bem. Tô de boa, tô pegador, ou a mulher, tô atraente, pá. E aí abandona, já dá aquela forgada na dieta, né? Moral da história, vai engordar, né? Então é realmente um desafio incrível, né? Olha, é um grande desafio. Talvez o grande desafio da humanidade hoje em saúde Não pública. dá para dizer que comida é um vício, porque comida ou açúcar, por exemplo, tem muita gente que diz, é um vício. Não é um vício, porque um vício tem que trazer prejuízo social. Não só para você, mas para as pessoas que estão ao redor de ti. Tá? Então, realmente não é um vício. Vamos quebrar esse tabu aí de cara. Não é um vício. Mas o mecanismo é muito parecido. É idêntico, bioidêntico, né? Tá? A liberação de neurotransmissor é idêntica. Ela só não está causando esse prejuízo ao tempo. Mas o mecanismo é praticamente o mesmo. Exatamente. Porque é dependente dos neurotransmissores, dos hormônios do prazer e dos neurotransmissores que vão trazer a sensação do cara que cheira cocaína, por exemplo. Mesma coisa, falar do sexo, o que você acabou de do falar sexo, agora. mesma coisa, né? Liberação de marcador, de biomarcadores aí que trazem o relaxamento, o prazer, etc. Parasimpático, né? É isso. Então, vocês perceberam que a obesidade, ela não começa no prato, né? Ela começa no invisível, no que a gente pensa, no que a gente quer e no que a gente acredita. Mas a gente teve esse breve bate-papo para introduzir esse assunto e para entender que vocês também conseguem mudar. Não é mesmo? Sim. Não é mesmo? E é um caminho sem volta? Claro que não. Deve ser um caminho sem volta, porque há necessidade, e acho que esse podcast, o Pode Viver, tem essa missão de fazer com que você que está aí do outro lado, que passa por isso, entenda que você não está sozinho. Você tem uma doença solitária, mas você não está sozinho, você não está sozinha.
A gente está aqui para te fazer entender que existe solução medicamentosa e de mudança de hábito, de mudança de comportamento, de ambiente. É difícil? Claro que é. Ninguém disse que é fácil. E vamos entender que né? você vai cair, levantar, errar e começar tudo de novo? Acordei, comecei meu tratamento. Passei o dia todo, vou dormir, terminei meu tratamento. Amanhã comecei de novo. Se nesse dia que eu comecei de novo, eu errar, tropecei, mano, amanhã você acordou de novo e vai de novo pro teu tratamento. Chuta e assim balde, vai. busca balde. Isso, Chuta balde, isso. busca balde. Isso. E tá tudo certo. É uma isso escolha aí. diária. É uma escolha. Você tem que escolher viver. Escolher viver é essa escolha. É única. É a única escolha. É a única escolha. Não há alternativas. Escolher viver. Né? Então, por mais que a pessoa esteja deprimida, que esteja muito mal emocionalmente, olha pra frente e fala, eu vou levantar, eu vou ouvir esse pessoal e aquela velha mensagem, se você achou esse podcast interessante, mostra para todo mundo que você conhece que precisa ouvir essas mensagens de hoje, né, Aline? Exatamente. Doutora Camila. A minha missão aqui é só ajudar a entender algumas coisas metabólicas e me colocar à disposição para todas as dúvidas que aparecerem. Então, acho que a gente tem um canal de contato, né? Uhum. Se as pessoas precisarem, nos mandarem, enviarem perguntas, tiverem dúvidas a respeito do que nós estamos falando no podcast, manda que no próximo a gente responde. Isso. Ou manda que pessoalmente Vamos responder ao vivo no próximo programa, né? Vamos. Para as pessoas, as perguntas do anterior, a gente responde no início do próximo. Que tal, Aline? Acho ótima ideia. Vai gerar dúvidas de Vai. qualquer forma. Vai, e a sim. gente está aqui para esclarecer. A função deste programa é educativa. Isso. E acompanha a minha evolução, né? Tô com a minha médica aqui. Acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Aline, obrigado. Por nada. Por mais um Obrigada. momento aqui. Obrigada, minha irmã querida. Tamo junto junto sempre. nessa missão maravilhosa. Aline, estamos nessa. Foi muito bom. Obrigado você. Valeu, gente. Até o próximo. Pode viver. Segue Tchau, a tchau. gente lá no Instagram, podeviver.lab, no Spotify e no YouTube. Esperamos vocês lá. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.